trabalhadoras, né, vão ter que morrer pro tráfico, né, vão ter que morrer pra bandidagem pra gente poder levantar a nossa voz. A gente precisa, né, ano que vem, por exemplo, tem eleições. Sei que a mudança toda do nosso país não chega em eleições, mas aqui mostrou que uma pessoa, né, de coragem, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que tem um apoio da sociedade do povo e consegue eleger boas pessoas para o Congresso fazendo as suas reformas necessárias e com o judiciário, né, que não seja político e corrompido, a gente consegue mudar o futuro do nosso país. Não é pesado, né, porque você tava numa prisão, mas quando você sai é paz. E é isso que a gente precisa, cara, paz. Turma, Nicolas Ferreira abriu a caixa preta e revela tudo sobre a visita dele a El Salvador e o encontro com o Bukele. Ele foi aprender de perto como o país mais violento do mundo virou o mais seguro e mostra como isso seria feito no Brasil para acabar com a moleza da bandidagem. O brasileiro está ansiando por essa solução contra a impunidade. Então já compartilha e se inscreva e veja o corte a seguir. Eles colocam os faccionados todos juntos lá na cela. O cara basicamente tem que aprender a conviver e ser gente, né? Já que ele não conseguiu ser gente no meio da sociedade, vai ter que aprender a ser gente no meio dos criminosos também, senão ele vai se ferrar e demais. Algumas coisas que mexeram, que ficaram, enfim, na minha mente e que eu quero ler pra vocês. Primeiro, o presidente da Assembleia Legislativa de El Salvador, ele disse uma frase que me impactou. Ele falou, olha, sem segurança seria impossível avançarmos em qualquer outra área. Isso aí é o que eu tenho batido. A primeira coisa que nós precisamos para o nosso país é paz. É paz. Hoje tem 50 milhões de pessoas que vivem sob o jugo das regras do crime organizado. Então, assim, poxa, que adianta? Você vai ter saúde, educação, não quero ter ruas sem buracos se você tá andando pela escola com um tiro na cabeça. Não faz o mínimo sentido. Então a gente precisa ter paz. E tem muita gente hoje que está sob o jugo do crime e vai por mim. A favela que a esquerda pinta não é a favela, meu irmão, real. A favela, infelizmente, é maconha, falta de saneamento básico, venda de drogas, bandido falando pra você comprar um gastal, pra você usar a internet tal, caso contrário, eles vão te reprimir. Inclusive, isso aconteceu agora lá no Nordeste, né? De organizações criminosas literalmente matar o cara porque ele não quis dar o arrego, né? Na verdade, uma porcentagem da vendinha de espetinho, pô, que ele tinha. Então, a gente precisa ter isso. Segunda coisa, o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, disse: não era lei que faltava, era a vontade de um homem forte. É isso, cara. É você entender que em El Salvador, mesmo que foi um país menor, eles também têm recursos menores. O Brasil é grande, tem grandes recursos. Então o que precisa não é mais lei. Não, Nicolas, você tem seu projeto de lei pra poder mudar. Amigo, o que a gente precisa não é de mais lei. É homem com coragem, homens fortes, com vontade de fazer aquilo que é certo e ouvir o povo. E o que acontece? Eles tiveram medidas pra poder, de fato, alterar toda a realidade, não foi de um dia pro outro. Primeira medida, plano de controle territorial. Então, no Brasil, nós temos uma extensão gigantesca, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem o controle territorial feito pelas facções. Isso, obviamente, precisam acabar. Uma coisa que ele diz também é que as facções tinham condições melhores de vida do que os policiais, estrutura melhor do que os policiais, e, obviamente, o que isso gera? Corrupção. O cara vai estudar, poder passar no concurso, pra poder chegar na polícia e ganhar, sei lá, um salário de 4 mil reais, sendo que o cara que é fogueteiro na boca, que tá lá vendendo droga, ele ganha, sei lá, 10 vezes mais do que isso. Então isso gera corrupção, ou seja, a gente precisa dar condições melhores para os policiais e não fazer com que o vagabundo tenha uma condição melhor do que o policial. Só precisa ter senso comum, não precisa ser gênio, só precisa tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Isso é o presidente da Assembleia falando, tá? Ou seja, muitas de nós ficam assim, nossa, precisa chegar alguém que seja uma pessoa fenomenal, que saiba de tudo, que seja um cara extremamente capacitado e tudo. Só que peraí, o que de fato nós precisamos não é um gênio, é de uma pessoa que consiga tomar as decisões corretas de que o povo precisa. Quais foram as decisões políticas? Demitiram os funcionários públicos que estavam contrários ao interesse do povo. E isso eles tomaram com base na Constituição deles. Então, poxa, tem funcionário público defendendo vagabundo, defendendo impunidade. Tchau, filho, você tá fora do governo. Haverá também efeitos colaterais. As facções, em determinado momento, em março de 2022, fizeram um contra-ataque contra o governo do Bukele, matando 87 pessoas em um final de semana. Nisso, Nayib Bukele declarou um regime de exceção e a partir disso, com o aval, obviamente, do Congresso, por isso nós precisamos ter 50 mais 1 no Congresso, pra gente conseguir fazer as mudanças. Então, ano que vem é muito importante, fique esperto nisso, pra poder fazer todas essas mudanças. Então, algumas mudanças que eles fizeram. Em um determinado artigo, no 29, estabelece que casos graves de perturbações da ordem pública poderão ser suspensas as garantias constitucionais. E isso não pode passar de 30 dias e, se caso não tiver mais necessidade, revoga-se, suspende essa medida. Outro ponto que eles tomaram: estabeleceram um marco legal para um país melhor. Então houve aumento de penas para membros de facções, aumento das penas para crimes graves como homicídio e extorsão, penas mais severas para infratores menores de idade, sanções para grafite, símbolos e expressões de gangues e a agilização dos processos judiciais. Isso aí é para uns, digamos assim, uns especialistas de TikTok que dizem que aumento de pena não resolve nada. Pois é, amigo, resolve. Ele sozinho não, mas tem que ter um contexto, e nesse contexto, obviamente, dá certo. Deu certo aqui em El Salvador, país mais violento do mundo, país mais seguro do mundo, e eles chegaram a contar 1.054 dias sem homicídios. E isso aqui é bom lembrar que quando a gente votou no Congresso, ainda esse ano, aumento de pena para crimes hediondos, PT e pessoal votou o quê? Isso mesmo, contra. Eles fizeram uma outra lei muito interessante, que é Lei de Recompensa e Eliminação da Impunidade de Atos de Terrorismo, para conceder incentivos para aqueles que fornecem informações para poder capturar integrantes de facção, de gangue. Então, essa pessoa, ela toma uma recompensa por isso. Reformou o Código Processual Penal para modificar as regras processuais relativas à prevenção, investigação, perseguição e sanção de condutas delitivas. Então, nos primeiros 2 anos de mandato presidencial, Nicolas, o que os caras fizeram? Eles fizeram exatamente isso aqui, ó.
Investimento expressivo em defesa nacional e segurança pública. Se eu não estou enganado, mas acho que no ano 2022, 2023, o Lula só usou 10% do Fundo Nacional de Segurança. Então, mostra que aonde está, né, o investimento em segurança no nosso país. Segundo ponto que eles fizeram, os primeiros 2 anos de mandato. Aumento do efetivo do Exército e polícias do Estado. Construções de presídios de segurança máxima, que foi o que eu visitei, é um dos maiores presídios do mundo e o maior presídio de segurança máxima da América Latina. E reformas na legislação penal. Nos últimos 2 anos, ou seja, garantia da lei e da ordem, intervenções federais na segurança pública com operações de grande complexidade, encarceramento em massa de todos relacionados com facções e milícias, presença contínua das forças de segurança nas cidades. Então isso aqui, basicamente, digamos assim, foi a fórmula que eles fizeram. E tudo que a gente foi conversando aqui, eu não consegui filmar muitos cidadãos falando, porque muitos, enfim, tem um pouco de vergonha e tal, mas todos, né, Fabrício, todos que a gente chegava e perguntava, falava, cara, era outro país. Eu tinha que pagar pra poder sair. Minha vida tá muito melhor. Meu irmão foi morto. Não sei o que foi morto. Hoje eu posso andar de noite, de madrugada. Ontem mesmo. A gente tava praticamente de madrugada na rua e tinha adolescente andando com um cachorro. Um caramelo, inclusive, na rua. Então, a vida das pessoas realmente mudou e muito. Então, assim, eu acho que eu precisava vir pra cá mesmo. Pra poder ver que é possível. E claro, é com sacrifício, é com luta. A gente tá no momento de lutar. E como eu disse anteriormente, tudo isso o mundo já presenciou. Tirânicos, presidentes ditatoriais, dificuldade, sabe, de lidar, né, com esses desafios. Mas foram vencidas. Né? Não tenho dúvidas que em El Salvador e no Brasil tem pessoas que ainda não desistiram, pessoas que querem mudar o nosso país. Então eu precisava dessa energia, né? Eu precisava dessa esperança de falar, cara, não é impossível. Não é impossível. Exatamente, a política funciona na vida das pessoas. Só precisa ter coragem, precisa ter estrutura pra isso. Não confundir coragem com imprudência, porque é como se eu dissesse assim, eu vou enfrentar o Comando Vermelho sozinho. Não vai dar certo. Com uma pistola, não vai dar certo. Então a gente precisa se estruturar pra poder trazer soluções para o nosso país, construir bases. Por isso que é tão importante você que quer ser, sabe, um procurador-geral da República, quer ser um ministro do STF, quer ser um bom advogado, quer ser um bom procurador, quer ser um bom promotor, quer ser um professor, quer ser um médico, quer ser uma pessoa de influência na sociedade. Faça isso, porque é através dessa mudança, né, que a gente vai conseguir pressionar a política e fazer política todo dia para poder mudar o nosso país. Então eles ficam extremamente orgulhosos da história de como eles conseguiram transformar o país mais violento do mundo no país mais seguro do mundo. Isso quer dizer que não posso ter ocorrido erros aqui? Não tenho dúvidas que ocorreu. Houve efeitos laterais? Não tenho dúvidas que aconteceu. Toda guerra acontece. Só que hoje no Brasil a gente está vivendo uma guerra civil não formal. E muita gente está com os olhos fechados, está desanimado, porque acha que não tem jeito. Eu vim aqui para mostrar que tem jeito. Com novas ideias, com um novo coração, com força de vontade, a gente vai conseguir. Essa aqui foi a experiência El Salvador, e com Deus à frente, a gente vai mudar o Brasil também.